Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Portugal é um dos países fundadores de uma aliança que subsistiu depois do fim da Guerra Fria. 2 anos depois de Emmanuel Macron ter decretado a morte cerebral da NATO, a invasão russa da Ucrânia reforçou o papel deste bloco militar, também na defesa europeia, em particular no seu flanco leste, contando, entretanto, com as adesões da Finlândia e da Suécia. A cimeira dos 75 anos da NATO centrou-se no aprofundamento da relação com a Ucrânia, um contexto marcado pela incerteza no campo de batalha ucraniano e um quadro político também específico da maior potência da NATO, com eleições presidenciais marcadas para novembro. É mesmo imprescindível investir mais em defesa? É uma pergunta, no quadro da Aliança e da própria Europa. Como é que Portugal deve posicionar-se face aos novos desafios da NATO? Por exemplo, como é que pode também resolver a questão da falta de efetivos? O tema para o debate desta semana com o Major-General João Vieira Borges, coordenador do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, e Nuno Severiano Teixeira, professor de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Vamos começar pela Cimeira da NATO, que terminou há poucos dias. É um ponto de partida para a nossa conversa. Senhor General, este interlúdio que as eleições americanas trazem para este tipo de decisões, que prejuízo realmente trará? É danoso para alguma dimensão de tudo aquilo que nós estamos a debater? Efetivamente, aquilo que assistimos durante a própria Cimeira da NATO foi uma atenção especial para a situação de Biden, uma expectativa relativamente aos seus discursos, quando aquilo que era o central era o apoio à Ucrânia, num momento particularmente difícil em termos militares, mas também diplomáticos, que estão fechados, infelizmente, e até políticos. E, portanto, a questão de uma organização que é simultaneamente política e militar, de defesa coletiva, que garantiu a paz durante 75 anos na Europa, era efetivamente trabalhar aquilo que se está a passar no leste da Europa com repercussões para o mundo. Infelizmente, a situação interna nos Estados Unidos influenciou a própria cimeira, mais de maneira indireta do que direta, mas ela esteve presente nos discursos, designadamente de Zelensky, que havia um antes de novembro e um depois de novembro, mas que não deveria haver, porque a democracia que defende a NATO é mais importante e é essa que atinge Putin se houver dissuasão, se houver determinação, se houver coesão da parte da NATO. Portanto, houve, digamos que, alguma influência, mas na prática foi também a conjuntura que ajudou a diluir, ou seja, os ataques que tiveram lugar em Kiev, com repercussões diretas, digamos, naquilo que é a imagem, na percepção do cidadão comum, designadamente a dois hospitais, tiveram uma influência, digamos, na maior determinação, na maior coesão relativamente àquilo que interessa, que era a luta em apoio da Ucrânia, da parte de todos os 32 agora signatários da NATO. Isso foi importante e diluiu um pouco. Digamos, os fediveres ficaram para o final com o discurso de Biden, que foi criticado por mais uma gafe, mas as tradicionais gafes de Biden, mas o essencial acho que foi atingido nesta cimeira dos 75 anos. A minha pergunta centra-se também naquilo que se passa nos vários teatros de operações sensíveis em relação à NATO e a necessidade de esperar, num compasso de espera até novembro. Pode o Ocidente, a Aliança, a Europa, esperar por novembro para que alguma decisão seja a ser tomada? Não pode. Tem que começar a trabalhar já. Vamos ver, durante a Cimeira da NATO, obviamente a questão das eleições americanas não estava na agenda, mas toda a gente sabia que havia ali um elefante na sala, e o elefante na sala chama-se Donald Trump, ponto, acabou. Quer dizer, porque obviamente se Donald Trump vier a ser eleito presidente em novembro, a Aliança vai atravessar um período muito difícil. E nós sabemos isso. A Aliança Atlântica tem a experiência do que foi o primeiro mandato do presidente Trump, em que o presidente Trump não escondeu a sua concepção transacional das relações internacionais e, em particular, das alianças.
ou seja, em que as coisas são vistas do ponto de vista do deve haver, e o Presidente Trump acha que a Aliança Atlântica é um mau negócio para os Estados Unidos da América. Contribuiu para a tal morte cerebral que o Macron falava. Dizia o Macron, e portanto, quer dizer, como ele acha que é um mau negócio, que os americanos pagam e que os europeus não pagam o suficiente, mais do que isso, o dinheiro que não investem na defesa, investem na sua economia para invadir na economia americana com os seus produtos, em particular com os veículos, os carros alemães. E, portanto, ele tem essa concepção transacional das alianças e, portanto, não o escondeu durante o seu primeiro mandato. E se for ver o site de campanha do candidato Trump, está lá escrito que é preciso a completar o trabalho que foi feito durante o primeiro mandato de reavaliar a importância, a missão da NATO. A NATO pode estar em causa? Vamos ver, os seus think tanks já produziram trabalho no sentido de traduzir, do ponto de vista de uma política pública, aquilo que é esta ideia vaga de vamos reavaliar isto. E os cenários que estão em cima da mesa, pode lê-los nos think tanks, é algo que vai desde o desinvestimento financeiro e até de compromissos militares, de maneira a reduzir o empenhamento americano, até uma coisa que eles chamam a NATO dormente. Pronto. Portanto, há aqui um trabalho todo em cima da mesa. Dizer que a NATO pode acabar, eu não creio, porque a instituição militar norte-americana não permitiria, penso eu, se chegasse a esse ponto. Mas não é preciso. Basta o desinvestimento militar, basta o desinvestimento financeiro e basta tipo de declarações que o Presidente Trump costuma fazer para quê? Para minar a confiança entre os aliados. Foi isso que aconteceu da outra vez com a história do cerebralmente morta de Macron. Porque a Aliança Atlântica, o general estava a dizer isso há bocadinho, a Aliança Atlântica funciona com base na confiança entre os aliados e na confiança de que se um for atacado, todos os outros vão sair em auxílio. Quando o Presidente Trump diz assim, não, eu não saio em auxílio, não me sinto obrigado ao artigo 5º àqueles que não pagam, põe em causa a essência da aliança. Portanto, quer dizer, vamos lá ver, porquê é que eu digo que não se pode esperar? Não se pode esperar porque as alternativas têm que ser todas pensadas. E as coisas em matéria de segurança e de defesa, digamos, gerar forças, criar condições, armamento, leva etc. o seu tempo. Leva tempo. O curto prazo em defesa são 5, 10 anos. E, portanto, os europeus, tendo em conta essa situação, na minha maneira de ver, devem começar a trabalhar imediatamente para ganhar alguma autonomia dentro da NATO. Não é para competir com a NATO, nem para estar contra a NATO. O pilar europeu da NATO? É para construir dentro da NATO um pilar europeu que pode funcionar e deve funcionar dentro da NATO com os americanos quando eles o querem, mas deve ter capacidade para agir autonomamente quando os Estados Unidos da América não estão interessados nisso, não corresponde ao seu interesse nacional. E só uma coisa para terminar. Sim. Independentemente do Trump, ou de haver Trump ou não haver Trump, nós temos que estar conscientes de que a prioridade estratégica americana mudou. Não é o Atlântico nem é a Europa. Já há várias Pacífico, administrações. Desde Obama. É o Pacífico e é o Indo-Pacífico e é a China. E, portanto, os europeus têm que ter essa consciência e têm que trabalhar dentro da NATO para construir o seu pilar europeu dentro da NATO. Concorda, Sr. General? Concordo totalmente, aliás, está expresso em documentos, o caso da National Security Strategy norte-americana, está lá. As grandes potências como os Estados Unidos, a própria Rússia, a China, usam os próprios conceitos estratégicos, são documentos fundamentais de projetar o futuro com prioridades, exatamente como dissuasão relativamente aos adversários ou inimigos. E está lá escrito, aquilo que disse o seu professor, está lá escrito, a Médio Oriente é a prioridade, depois é que é a Europa, depois é que é Indo-Pacífico é que é a prioridade, depois a Europa, depois é que é o Médio Oriente e depois é que é a África. Está lá tudo escrito e está escrito, mas está sustentado. E já agora, é muito importante também entendermos aquilo que é o pensamento norte-americano das novas gerações. Hoje já não vemos uma diferença tão significativa nos think tanks que referiu ao professor relativamente à postura estratégica, quer de democratas, quer de republicanos.
Se nós lermos, basta o Foreign Affairs que mete cá os artigos fora para todo o público ver com uma determinada intenção. Se lermos, vemos mesmo democratas a pôr em causa a situação do apoio à Ucrânia da parte dos Estados Unidos. Ou seja, a incentivar, no caso dos democratas a linguagem é diferente, a incentivar a Europa a ter uma autonomia estratégica. É uma espécie de consenso negativo entre democratas e republicanos? Sim, o consenso estratégico de prioridade está lá. Agora, a maneira como atingem objetivos, obviamente, que é diferente entre democratas e republicanos. Os democratas têm essa postura de mais vale apoiar os europeus no sentido de terem maior autonomia estratégica para nós gastarmos menos, independentemente de uma visão mais política do que propriamente economicista. Quero acrescentar que, ia acrescentar... Não, ia dizer que a posição sobre a prioridade estratégica dos Estados Unidos é absolutamente bipartisan, ou seja, é consensual entre republicanos e democratas, e a prioridade é o Indo-Pacífico. Exatamente. E a China é, digamos, o grande desafio que os Estados Unidos têm. Isso não há dúvida. Quer dizer, pode haver algumas nuances na diferença entre a posição de democratas e de republicanos relativamente à Ucrânia. Agora, relativamente à China, não há nenhuma... Então, como é que é o pilar europeu da NATO? O que é que interessa fazer do ponto de vista europeu deste ponto de vista? O pilar europeu politicamente tem que ser coeso, e isso é muito importante, que haja coesão política, que não havia antes da situação da Ucrânia. Aquilo que dominava politicamente as diferenças entre os europeus eram as questões da imigração, que continuam a dominar a nível de cada um dos países, não é preciso ir muito longe da França e da própria Alemanha, e portanto essa maior coesão, independentemente de haver umas Hungrias e de haver outros países que inclusive têm posicionamentos diferentes na questão da Ucrânia, interessa é haver coesão. Havendo coesão, e essa normalmente é reforçada quando há um inimigo externo, e neste caso não há dúvidas de que esse inimigo externo está presente, e a preocupação da Europa não é a China, também é em termos económicos, mas noutras dimensões político-militar, obviamente, que é a Rússia, e, portanto, esse pilar, que também não estava com a morte cerebral na questão da defesa, mas não estava muito longe, portanto, o investimento era sobretudo no desenvolvimento e não na defesa, levou, digamos, a guerra na Ucrânia, levou a uma maior coesão, a um reinvestimento nas áreas de segurança e defesa, designadamente na área do investimento em termos daquilo que não é uma economia de guerra, mas uma economia de defesa. Por um lado, posto os países mais próximos dos tais 2% da fasquia, qualquer presidente norte-americano das últimas administrações tem levantado constantemente. Nós costumamos falar só de Trump e de Gales, mas o Obama foi firme, teve o mesmo posicionamento. E a questão dos 2% e dos 20% é simultaneamente, e isto é muito importante, e dos 20% de investimento em novos equipamentos é determinante para garantir a tal dissuasão relativamente à Rússia, relativamente à China ou outros atores do sistema político internacional que ponham em causa a ordem internacional. E nós todos sabemos isso. Agora, o problema é que a Europa não o fazia. Agora, em 32 já temos 23. E certamente que essa pressão norte-americana teve efeito, mas também teve efeito a realidade, a guerra na Ucrânia. Mas ainda há países que obviamente não o atingiram. Mas independentemente do valor 2% ou passar a ser 2,5% na próxima cimeira, é muito importante aquilo que se chama o investimento nas capacidades e a integração e a coordenação dessas capacidades a nível, quer dentro da União Europeia, quer dentro da própria NATO. Isso é até mais importante. E depois o trabalhar essa indústria de defesa de maneira coordenada, que é muito importante. As dificuldades que estamos a sentir na Europa são completamente diferentes das dificuldades que sente uma Rússia. Um regime autocrático que tem uma indústria de guerra e não uma indústria de defesa, determina e manda publicar, como nós costumamos dizer. A indústria que está a produzir automóveis, no outro dia está a produzir carros de combate, ponto. Independentemente das consequências em termos económico-financeiros. Na Europa não, nós temos que andar a apoiar os investidores, temos que ter autorizações várias para produzir uma granada, é a questão do cartucho, é a
é a questão da pólvora, é a questão da espoleta, tem autorizações diferentes, as empresas que produzem são diferentes. Tínhamos perdido, digamos, know-how, isso é muito importante, não foi só Portugal. Tínhamos perdido know-how, que se tinha deslocado para o Indo-Pacífico, na sua grande maioria, e agora recuperar isso, 2 anos é muito pouco. Como dizia o professor há pouco, estas questões de defesa são de 5 a 10 anos, e nós estamos a sentir, no caso da indústria de defesa, exatamente essas Eu queria falar sobre a indústria de defesa, porque é uma questão europeia, e não apenas isso só portuguesa, mas sobretudo questão europeia, e a ideia do duplo uso, que é a ideia de que terá, como o nome indica, vários usos para além do militar. Desse ponto de vista, a Europa anda a arrastar os pés, professor, ainda deste ponto de vista? Não, a Europa tomou uma série de iniciativas que de há 1 ano para cá, 2 anos para cá, têm vindo a andar no bom sentido. Não digo que está a arrastar nos pés, mas podia andar mais depressa. Sim. Vamos lá ver. O que é que, do ponto de vista da criação de uma defesa europeia, dentro da NATO, como já temos dito, mas uma defesa europeia, uma coisa é termos a relação dentro da NATO, Portugal, França, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos. Outra coisa é ter uma relação mais equilibrada entre a Europa, a União Europeia e Estados Unidos. O que é que isso significa do ponto de vista da criação de uma defesa europeia? E para ir agora à sua pergunta, Sim. a questão das indústrias de defesa. Os europeus precisam de 3 coisas nesse aspecto. Precisam de gastar mais, precisam de gastar melhor e precisam de gastar europeu. Bom, precisam de gastar mais porque muitos deles, incluindo nós, portugueses, nós, Portugal, não atingimos os 2%. Há agora uma promessa para 2029. Sim, não é muito diferente da do anterior governo, que era até 2030. Seja como for, era preciso fazê-lo agora. Dito de outra maneira, os europeus precisam de gastar um pouco mais na sua defesa, investir mais na sua defesa. Seja 2%, seja 2,5%, seja 3%, seja o que vier a ser, precisam de investir mais. E precisam de investir, como o Sr. General estava aqui a dizer, desse aumento, 20% em modernização das suas Forças Armadas. Pronto. Segundo, precisam de gastar melhor, porque não é só investir mais, é otimizar os recursos. Repara uma coisa, as Forças Armadas Europeias até podem fazer operações conjuntas e estar no terreno a atuar conjuntamente, mas o fardamento, o armamento, o treino, tudo isso é separado. Isto significa o quê? Que não há economia de escala. Portanto, se houver otimização dos recursos, é possível fazer uma economia de escala e, portanto, com menos dinheiro ou até com o mesmo dinheiro, ter muito mais produto operacional. O fardamento português será igual ao espanhol ou ao francês? Não é igual, é ter o mesmo procurement, ou seja, ter a mesma estrutura de compras. Bom, e depois precisa de gastar mais europeu, porque se for olhar às compras de material militar dos países europeus, elas são feitas maioritariamente nos Estados Unidos da América. E aí está a questão da indústria de defesa europeia. A Comissão lançou há relativamente pouco tempo, 2 meses ou 3 meses, um programa para uma indústria de defesa europeia. E isso é fundamental. A questão do duplo uso ajuda. Porquê? Porque permite ao mesmo tempo, o Sr. General estava aqui a falar do caso da Rússia, hoje produz automóveis, amanhã está a produzir carros de combate. E, portanto, quer dizer, isso tem tradução do ponto de vista das economias. Portanto, é mais fácil fazer isso com meios de duplo uso. Agora, o que é importante, de facto, é criar uma base industrial europeia que permita, digamos, o desenvolvimento de uma indústria de defesa. Porque sem isso não há política de defesa. Não é? E isso é muito importante. Diz-se, isso vai favorecer os grandes países? Vai. Porque são eles que têm as grandes capacidades e as grandes indústrias de defesa. Vai favorecer a Alemanha, vai favorecer a França, vai favorecer até a Espanha, que tem uma capacidade. Mas Portugal e as indústrias de defesa portuguesas têm capacidade para concorrer em certos nichos das indústrias e isso ser importante para a economia portuguesa. Portanto, é preciso também pensar que a defesa não é apenas despesa, é investimento que pode ter retorno para a economia e para as empresas portuguesas pode ter. No caso do investimento português, contando para os tais 2%, é possível contornar em dinheiro
com a disponibilidade de forças para determinadas missões? Há a possibilidade de contornar a disponibilização pura e simples de dinheiro do orçamento para a defesa com outro tipo de disponibilidades, com mais missões, por exemplo? Portugal tem um histórico de missões também. Mas as missões também As são missões dinheiro. também, 87 milhões o ano passado. Mas já agora, se me permite, esta questão, o dinheiro aqui é importante porque é um investimento acrescido de 400 milhões do orçamento para a área da defesa. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, em Washington nós temos 4,1 mil milhões de euros na defesa e precisamos, que dá 1,48% do PIB, e vamos precisar de chegar a 2029 com 6 mil milhões. Ora bem, 400 milhões crescidos por ano, mas que não vão ser só na área do investimento na indústria, porque também não haverá defesa se não houver homens. E nós, neste momento, nas Forças Armadas, em geral, nós temos cerca de 21 mil homens. Há um problema do recrutamento. Armadas. Há um problema de recrutamento, há um problema de retenção que não se circunscreve exclusivamente aos soldados. Neste momento nós temos saídas com abates ao quadro de sargentos e oficiais que se sentem que não têm as melhores condições na instituição militar e saem para o mercado mais aberto, onde certamente terão melhores condições a vários níveis. As questões remuneratórias são importantes, mas não são únicas. Mas este é um aspecto importante que nós também temos que cuidar. Portanto, falámos da questão do investimento, e já agora respondendo à sua questão, sim, e digamos ao desafio que fez aqui o professor, é a questão dos drones, a questão do cyber, a questão das comunicações, são os nossos nichos de mercado. Temos muitas indústrias a trabalhar, digamos, de maneira multilateral, isto é uma linguagem mais de relações internacionais, em termos globais. E, portanto, em vários projetos internacionais. E é importante também apoiar essas indústrias nesses nichos de mercado. E, obviamente, que só nesse sentido, porque a intenção do governo anterior e do atual governo, certamente será a mesma, era de, nestes investimentos, eu lembro-me de ver isso na Lei de Programação Militar, que foi aprovado o ano passado, em que 33% eram para investimento nas empresas. Isso, obviamente, é condicionado por leis europeias, mas os 33% não. E acho que era muito importante caminharmos nesse sentido e, portanto, irmos ao encontro dos nichos de mercado da nossa indústria e, simultaneamente, haver investimento de cerca de 33%. Pronto, esta é a questão da indústria de defesa. A questão de pessoal, de recrutamento, de retenção, é muito crítica neste momento e, independentemente das mensagens que vão passando as FIAs militares, as associações, é importante estudar, aí sim, estudar, reanalisar a situação que nós temos neste momento, regime de voluntário e contrato, que não satisfaz as Forças Armadas. O debate tem sido um bocado contaminado no espaço público pela questão do serviço militar obrigatório ao regresso. Isso faz algum sentido para si? Faz sentido estudar, refletir, não colocar de lado, e faz sentido, sobretudo, não olhar para o serviço militar obrigatório como aquele que esteve em Portugal durante a Guerra Colonial e que, obviamente, veio até aos anos 90. A questão aqui é, sobretudo, arranjar outras soluções a partir da situação que temos de regime voluntário e contrato. Melhorar essa situação, estudar outras situações que, direta ou indiretamente, contribuam para aumentar, os recrutáveis para as Forças Armadas, já agora, e para as Forças e Serviços de Segurança, que também já vão sentir esses problemas. Nós, na SEDES, estamos a fazer um estudo sobre um Serviço Nacional de Cidadania. O Serviço Nacional de Cidadania não tem nada a ver com o Serviço Militar Obrigatório. Permita-me aqui já referir isto. Sim. O Serviço Nacional de Cidadania tem a ver com digamos, uma prestação de serviço dos jovens à comunidade, às grandes funções do Estado, na área da justiça, na área da educação, na área da saúde, mas também da segurança interna, mas também da defesa, aqueles que querem. Aquilo que estamos a estudar... Obrigatório? Aquilo que nós estamos a estudar neste momento é algo que não seja numa primeira fase obrigatória, até porque não há condições para isso, nem económico-financeiras, nem de organização. Nunca será numa fase inicial. Mas, curiosamente, quando colocámos o inquérito das SEDES ao público, 63% dos inquiridos, em janeiro deste ano, estavam de acordo com um Serviço Nacional de Cidadania obrigatório. Qual é a imagem que nós temos? A imagem que temos é a imagem da Hungria, por exemplo. É que isso funciona em que alguns vão
voluntariamente para as Forças Armadas, outras para as Forças de Serviço de Segurança, outros vão prestar serviço na saúde e, portanto, voluntariamente escolhem. Esses jovens ganham competências que são muito importantes, depois têm prioridade nos serviços públicos e, portanto, isso temos que arranjar um sistema adaptado ao caso nacional. E, por isso, estamos a fazer um inquérito aos jovens agora, especificamente àqueles que seriam alvo exatamente desse Serviço Nacional de Cidadania, que, como eu disse, aumentaria a base, certamente, como aumentou na Ucrânia, na Hungria, noutros países, neste caso na Áustria, aumentaria a base de recrutamento para as Forças Armadas, mas também para as Forças de Serviço. Deixa-me ouvir aqui, professor, sobre esta questão do recrutamento. Como é que se resolve este problema que é evidente? Vamos lá ver. O recrutamento, o tipo de serviço militar é um fenómeno histórico como vários outros fenómenos, ou seja, ele varia na história e varia em função do tipo de conflitos, do tipo de ameaças e das missões que são pedidas às Forças Armadas. É isso que determina a existência de uma certa forma do serviço militar. Tradicionalmente, o que é que era importante? Isso é sobretudo desde a Revolução Francesa, do chamado povo em armas, não é? Das nações em armas. As guerras eram guerras entre Estados e, portanto, conflitos entre nações. Era normal, e isto por um lado, do ponto de vista político, não é? Era normal, era legítimo que cada Estado-nação peça aos seus nacionais que o defendam. Politicamente isto é legítimo, não é? Depois havia uma outra coisa de natureza técnica, é que a tecnologia já era obviamente importante, mas era ainda mais importante o número de homens que era possível mobilizar para os exércitos. E, portanto, estes dois fatores, o número de efetivos necessários e a legitimidade política para defender a nação, dá origem ao serviço militar obrigatório. É isso que... E isso prolonga-se até praticamente ao final da Segunda Guerra Mundial sem qualquer beliscadura, digamos, sem qualquer alteração. Isso começa a mudar a partir dessa altura e, sobretudo, da forma na Guerra Fria, durante a Guerra Fria, nos países anglo-saxónicos. E no fim da Guerra Fria, com a mudança do tipo de ameaças e do tipo de conflitos e com a evolução da tecnologia, tornou-se, digamos, pouco útil. Porquê? Porque os conflitos não eram conflitos entre Estados, porque as ameaças não eram ameaças de um Estado para outro, mas sim ameaças transnacionais. O terrorismo, os Estados falhados, as armas de destruição, esse tipo de coisas. E as missões que são pedidas às Forças Armadas não são para defender o seu próprio território, mas para ir produzir segurança a milhares de quilómetros de distância, no Líbano, no Afeganistão, no Mali, não sei aonde. E, portanto, isso coloca-nos dois problemas, ou colocou dois problemas. Primeiro, a legitimidade política de obrigar cidadãos a irem defender um país que não é o seu, uma pátria que não é sua. Isso criou uma crise de legitimidade para o serviço militar obrigatório. E depois, a importância crescente da tecnologia. Hoje, o Sr. General sabe estas coisas melhor que eu. A tecnologia é quase mais importante que os homens. Porque se pode fazer a guerra sem homens. Os drones são o caso mais evidente nos dias de hoje. E, portanto, isso fez com que se mudasse o serviço militar obrigatório para um serviço militar profissional. Além de uma outra coisa, é que operar com este tipo de armamento exige formação, isso exige tempo, exige dinheiro, que não pode ser desperdiçado ao fim de 6 meses ou 1 ano de serviço militar obrigatório, não é? Então qual seria a solução? E, portanto, vamos ter que pensar... Agora vou só acabar o meu raciocínio. Sim. Isto não quer dizer que não mude. E que um dia, se vier outra vez a haver ameaças de tipo territorial, não seja necessário voltar a um tipo de serviço militar obrigatório. Mas neste momento eu acho que não é. No caso português, não é. Nem no contexto ucraniano e a tensão com a Rússia. Não no contexto ucraniano. Aliás, enfim, o debate existe por toda a Europa, mas a verdade é que poucos mudaram nesse sentido. Bom, agora... como é que se resolve o problema? Eu acho que o problema se resolve com medidas de duas naturezas. Estamos a falar já no caso português, sendo que o diagnóstico está feito, os chefes militares têm-no feito, nós sabemos quais são os problemas. A primeira coisa é remunerar dignamente as Forças Armadas. Quer dizer, não pode haver um militar contratado que
que tem as funções que tem, que corre os riscos que corre e ter o serviço e ter o salário mínimo nacional como muitos outros. Não é possível isso. Portanto, a primeira questão é uma questão de perceber que é preciso haver também investimento no que diz respeito às remunerações. Salários, Depois, há outra coisa que tem a ver com a retenção. E a retenção tem a ver com a progressão nas carreiras, não é? A capacidade de progressão nas carreiras e, ao mesmo tempo, portas de saída para o mercado de trabalho com valorização das qualificações que lá são empregos. Porque pode haver, como há hoje, não é? Muitos militares, por circunstâncias várias, podem querer sair. E tem que haver essas portas de saída em determinadas fases da carreira militar, mas que deem, ao mesmo tempo, qualificações para concorrer no mercado de trabalho. É difícil fazer uma retenção de um piloto da Força Aérea. Ora bem, há questões muito particulares, é o caso dos pilotos, não é verdade? Mas em todas as Forças Armadas esse problema se põe. Portanto, é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado e que eu acho que tem estas duas vertentes. Tem uma vertente de carreira e tem uma vertente de remuneração. Sr. General, queria acrescentar algo sobre isto? Efetivamente, as missões das Forças Armadas, como disse o professor, a defesa do território condiciona, ou condicionou durante muitos anos exatamente o serviço militar obrigatório, a opção pelo serviço militar obrigatório. Temos outras missões, e muitas missões que têm as Forças Armadas, de apoio à população, e estas questões das Forças Nacionais destacadas, digamos que, como disse o professor e muito bem, a questão tecnológica dos equipamentos e a questão de missões no exterior foram duas das grandes razões que levaram à opção pelo regime voluntário contrato. Se o mundo está a mudar, está. Mas a situação na Ucrânia é uma. Para a Ucrânia e para os países que estão junto da Ucrânia. A situação da maior parte dos países é diferente e já agora era isto que eu queria, quando falou numa solução. A solução que encontraram os países que estão mais próximos da fronteira, designadamente a Suécia, a Finlândia é diferente, designadamente a Suécia, a Dinamarca, estes países, quando optaram, e nós temos visto as notícias, por serviço militar obrigatório, é uma situação diferente, é em complemento daquilo que na prática é o regime de voluntário e contrato. Ou seja, esses países o que adaptaram foi o seguinte: eu preciso de 25 mil homens. Em voluntário e contrato só consigo ter 21 mil. Imaginemos esse o caso, nós só temos 21 mil. Precisávamos, para cumprir as nossas missões, de 25 mil. E, portanto, aquele diferencial de 4 mil é que funciona, digamos, como serviço militar obrigatório para determinadas especialidades em que seja necessário para os ramos das Forças Armadas. Esta é a solução que eles têm encontrado. E é uma solução que, inclusivamente, é inteligente e há, digamos, uma recepção da sociedade civil muito, muito positiva. Já agora, relativamente a outra questão, ainda bem que o professor é que falou, da questão da motivação para termos mais retenção. Nós temos um nível, por exemplo, o exemplo do Exército, que eu conheço melhor, eles poderiam ficar 6 anos. Neste momento estão a ficar 2 anos e 4 meses porque encontram alternativas melhores. Não é com 800 euros que um jovem que perde todos os seus direitos, de acordo com a Constituição, e que inclusivamente em determinados cenários tem que ir para a República Centro-Africana e cada vez vai mais, porque cada vez há menos militares e, portanto, as rotações são cada vez com maior frequência e que corre risco de vida e, portanto, vai dar a vida pela pátria portuguesa longe da pátria portuguesa, mas obviamente defendendo os nossos valores e princípios, e está muito condicionado e que quando sai aquilo que recebe ainda por cima para ser integrado na sociedade civil é muito pouco comparado com outros países e comparado com algumas empresas portuguesas, obviamente que coloca o problema da retenção um problema enorme para as FIAs militares. E, portanto, não só a questão remuneratória, não só a questão das condições sociais, não só as questões de carreiras, não só as questões... São várias aquelas que, segundo disse o Primeiro-Ministro também em Washington, vão ser resolvidas depois de terem sido resolvidas em parte as questões das forças e serviços de segurança, e que também não se circunscreveram às questões financeiras. Só para fechar aqui a questão da NATO e a questão do Sul e as relações com o Sul, que foi sublinhado também nesta matéria, um representante para o flanco Sul, digamos assim. Nós temos visto muita instabilidade nas operações que são desenvolvidas pelos europeus em África. Vimos o que aconteceu com a retirada francesa de alguns daqueles países.
É verdade que a NATO está atenta, a União Europeia também. Aliás, nós tivemos uma portuguesa que esteve a fazer um grupo de trabalho, esteve a coordenar um grupo de trabalho sobre esta matéria, a professora Ana Santos Pinto. Isto vai levar a quê, professor Severino Teixeira? Vai levar a mais operações da NATO? Ou um diálogo diferente com as autoridades destes países? O que é que isto quer dizer? O que é preciso fazer aqui? Vamos lá ver. Durante o período da Guerra Fria, nós deixámos de ter, ou pensávamos que tinham acabado de todo completamente os conflitos interestatais, e só tínhamos esses conflitos ou esse tipo de riscos transnacionais típicos da margem, enfim, da margem sul do Mediterrâneo, e que, em certo sentido, punham em causa a segurança da Europa. Nós hoje, depois da invasão da Ucrânia, temos a noção de que regressou a guerra no sentido clássico, regressou a guerra no sentido das ameaças territoriais imperiais. Isso pode fazer esquecer que os outros conflitos transnacionais, ou pode dar-nos a ilusão que os conflitos transnacionais desapareceram. Não desapareceram. O que nós estamos a viver é uma situação compósita, vamos dizer assim, em que, ao mesmo tempo que reemergiu a guerra clássica, nós continuamos a ser confrontados com os conflitos e com os riscos de natureza transnacional típicos nessa zona do flanco sul. Portanto, isto significa que a NATO tem que se concentrar no flanco leste no que diz respeito a um conflito clássico, mas não pode deixar de olhar e, portanto, não pode descurar as ameaças transnacionais que se centram no flanco sul. E é nesse sentido que este grupo de trabalho, que foi presidido pela professora Ana Santos Pinto, trabalhou, refletiu, é justamente para alertar para essa realidade. De outra maneira, também vale a pena dizer que cá está uma das áreas em que um pilar europeu da NATO pode ser extremamente útil. Ou seja, se a NATO tem que se concentrar no seu flanco leste, pode haver um pilar europeu que se concentre no flanco sul. Porque essa é a tradição da União Europeia. Com missões da União Europeia ou missões da NATO? Ou da União Europeia ou do pilar europeu da NATO, para justamente ameaças não militares, soft security, e portanto aí tem que haver esse jogo de complementaridade, mas uma coisa é certa, não se pode descurar o flanco sul. Sendo que o flanco sul está neste momento sob grande atenção da Rússia e da China. Claro. Exatamente, não só de agora, mas que são opositores do bloco da Aliança. Exatamente. Nós temos visto nos últimos tempos que esse é um espaço em que não pode haver vazios de poder. E quando sai a Rússia, entra a China. E quando sai a China, entra a Rússia. E o problema tem sido esse. Não entra Estados Unidos, tem entrado muito pouco a Europa. E, portanto... A França, aliás, está a ser saiu. E há pouco falava na questão da República Centro-Africana, do Mali, de Moçambique. E são situações diferentes, mas em todas elas nós vamos notando exatamente a intervenção, sobretudo da Rússia, até porque a China tem uma estratégia diferente de entrada, que é a entrada em termos económico-financeiros, a entrada cultural. A Rússia entra mesmo com tropa, a Rússia entra mesmo para explorar recursos diretamente em troca de qualquer coisa, como nós sabemos. E está presente em grande parte desses países, e a estratégia nos últimos tempos tem sido dividir para reinar, inclusivamente dividindo algumas organizações internacionais africanas. E, portanto, eu também gostava de chamar a atenção, que eu acho que é muito importante, relativamente àquilo que são as ameaças transnacionais que o professor dizia há pouco, como o crime organizado transnacional, o terrorismo transnacional. Elas estão lá, para além dos conflitos entre Estados e intra-Estados em África, elas estão lá. E o caso mais paradigmático que nós sentimos todos os dias é exatamente o caso de Moçambique. E nós estamos com uma missão, essa no âmbito da União Europeia, uma missão muito importante em Moçambique, que é pouco conhecida ainda dos portugueses,
e que é tão importante para Moçambique como é também para os países que estão ali à volta, porque o terrorismo depois apoia-se noutras bases que não do próprio território onde tem depois a contra-subversão, neste caso a contra-terrorismo. E, portanto, é uma preocupação grande para a União Europeia, não é só para Moçambique nem para Portugal, que está a cumprir uma missão importantíssima, e, portanto, estas situações... Portugal irá cada vez mais, provavelmente, para este tipo de missões? Não necessariamente, até porque depois... Exato. Nós agora temos que ter equilíbrios. Quando nós temos uma força na Roménia, com a dimensão que tem, de mais de 200 homens, obviamente depois nós também não temos capacidade para estar em todo o lado. Há que tomar opções, a dimensão... Mas geralmente há um jogo. Há um jogo. Não é? Esse jogo é decisão política. Claramente, mas, por exemplo, neste momento, nós temos dados concretos do ano passado, cerca de 900 homens em média que estiveram em missões. Tivemos que reduzir em algumas missões em África para conseguir ter exatamente essas missões no flanco leste. Portanto, isso depois, dentro das organizações, vai ter que ser trabalhado, até porque não há capacidade para Portugal participar com mais de 1.200, 1.300 no cenário atual. Há limites em termos de homens, há limites até em termos de equipamentos, porque temos tido missões muito diversificadas, inclusive sem caveados. Nós nunca impomos condições nem no flanco leste, nem em África. São os condicionalismos que muitos países põem relativamente à intervenção. Exatamente, relativamente à intervenção. Seja na Roménia, seja em África, muitos países põem condições que às vezes quase que leva à recusa da participação por parte da organização internacional. E nós nisso somos muito disponíveis, mas temos limites. Mas aqui Portugal é diferente, por exemplo, de um país como França na atuação, tendo em conta o contexto colonial de alguns daqueles países. Portugal é diferente e pode ser mobilizado cada vez mais para aquelas zonas da África, tendo em conta que não tem tantos, provavelmente, anticorpos como outras nações europeias, ou não? Não, aquilo que nós sabemos da capacidade que as Forças Armadas Portuguesas têm de relacionamento é muito positivo. Eu hoje não acompanho, mas há 15 anos atrás, quando tive responsabilidade política no Ministério da Defesa, visitei muitas dessas missões. Nos Balcãs, não? Nos Balcãs, no Afeganistão, no Líbano e até em África. E a reação que tínhamos dos comandos das forças era a da enorme capacidade de relacionamento dos portugueses com as populações locais. E isso não foi só... Enfim, o Afeganistão era um caso particular, onde as relações eram praticamente inexistentes, mas também não havia caveatos, enquanto muitos outros não saíam a partir das 5, não saíam a mais de 30 quilómetros, e os portugueses faziam todas as suas operações sem condições. Mas, nos outros casos, no Líbano, em África, nos Balcãs, a referência que eu tive sempre foi a de uma grande capacidade de relacionamento com as populações locais. Muito obrigado pela vossa presença. Estiveram connosco o professor Nuno Severiano Teixeira e o Major-General João Vieira Borges para falar sobre as questões de defesa na sequência da Cimeira da NATO. Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa está sempre disponível em formato podcast. O programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.